É mole, pessoal. O negócio caiu aqui. Vamos esperar o Kaká. A gente estava conversando aqui com o Kaká. A live caiu. Eu não sei se é conexão, alguma coisa, ou se é alguma coisa, alguma retaliação do próprio Instagram, tá? Mas vamos aguardar o Kaká voltar. O Kaká já voltou aqui. Vamos lá, o Kaká já voltou aqui. E aí, meu irmão? Celso, vamos deixar combinado o seguinte, se te tesourarem aí de novo, cortar, eu abro a próxima live e você entra como convidado, aí a gente não... Beleza, falou, Tá? fechou. Acho que devem estar me tesourando, né? É. Você vê que eu sou teu amigo, cara, sujeito a me tesourarem por eu estar andando junto com um cara não bem Mau quisto, elemento. mau elemento. Mas aí, vamos continuar então. Isso é só para não perder o fio da meada que eu estava falando em relação à questão do conflito Dos de interesse, vieses, né? do cara. Às vezes tem um conflito de interesse porque ele é preguiçoso, ele não quer aprender a isolar, ou às vezes ele realmente é bom no isolamento relativo. Então, assim, quem é esse operador que fez esse trabalho na boca dos pacientes na pesquisa? Outra coisa que às vezes não tem score para saúde gengival, por exemplo, nesses casos. Então, você vai olhar quais são os critérios de... Né? Tem score muito parecido de longevidade, de integridade marginal. Às vezes, tudo bem, o cara Sim. conseguiu fazer uma restauração rápida, ainda mais hoje, por exemplo, com resina Book Fill. O cara que gosta de fazer com resina Book, o cara vai lá e faz e ele até consegue controlar. Mas e numa classe 2, cara, que é aquele Deus nos acuda, o cara tem que colocar cunha, vai lá, agride a gengiva. Então, assim, a restauração pode ser que esteja lá há 10, 15 anos, com ou sem isolamento, mas o cara está há 15 anos se matando depois de comer um churrasco, toda vez passando o fio dental, tentando tirar, porque o ponto de contato ficou mal localizado, ficou muito prooclusal, ou não Perfeitamente. tem, né? Então, assim, tem muitos critérios que não é você olhar o título do artigo, olhar a conclusão, né? Título Tem? do artigo, comparativo, relativo e absoluto. Conclusão, não houve diferença estatística. Ah, não tem. Como é que foi feito esse estudo, né? O fato é o seguinte, né, Kaká, que a gente que trabalha com pesquisa e somos clínicos, que isso já é uma coisa rara, né, no mundo da pesquisa, a gente vê a diferença. Na verdade, a pesquisa, ela só vem a comprovar aquilo que a gente observa diariamente na clínica, né? E sem dúvida nenhuma, o isolamento absoluto, quando a gente trabalha com ele em restaurações classe 1 ou classe 2 posteriores, ela não só evita, né, a contaminação, a saliva, sangue, mas também trabalha afastando a língua e a bochecha, que é outro problema que você tem na hora de fazer uma restauração posterior. Então, para você fazer um trabalho como você faz, de excelência, com aquela escultura linda, como a gente gosta de trabalhar, é praticamente impossível fazer isso com isolamento absoluto, relativo, porque você tem que ser muito rápido com relativo. E você sabe que essa etapa de escultura, essa etapa é uma etapa que demora aí 5 a 8 minutos para ser realizada, né? O que não é E, demorado, desde que você esteja sob isolamento absoluto. É infinito se você fazer nesse tempo com relativo, né? exato, você tem um tempo X para fazer de 10 minutinhos, 8 minutinhos e acabou. Então é um produto talvez diferente para que você esteja entregando para o seu paciente, para o seu cliente. E hoje os dentistas perguntam demais para mim, devem perguntar também para você, a questão do retorno financeiro, né? Em Então, para você. relação ao quê? Em relação a... Ele acha que ele perde tempo fazendo Não, isolamento? não, é assim. Hoje, né? Hoje todo mundo tem câmera, todo mundo tem celular, todo mundo enxerga, a gente fotografa na boca as coisas do paciente.
E o paciente, quando ele vê um trabalho de excelência em restaurações posteriores, ele compara muitas vezes com as resinas que ele tem na boca, ele vê a diferença de produto. É. E aí se justifica, né, um honorário bem mais elevado do que a média cobra aí, né? Com Então, uma certeza. das maneiras que eu vejo de aumentar o lucro, aumentar o preço do produto, da resina, no segmento posterior, é entregar um trabalho de excelência. Exato. E E só não vai tem, conseguir isso trabalhando com isolamento, né? tem como atingir excelência sem isolamento. Perfeito, é bem isso. Maravilha, Bem isso. maravilha. Um outro ponto também, Cacá, que o pessoal, acho que talvez seja uma das dores aí do dentista, né? É aquilo que a gente estava falando, né? O ponto de contato numa classe 2. Poxa, conta pra gente aí sua experiência em matriz, se você puder falar um truque aí para os nossos seguidores que você usa, Cara, a na gente verdade, ter aquele ponto de contato top. o truque, na verdade, é você, eu acredito, eu sempre falo isso em curso há muitos anos e é realmente o que eu acredito. O truque é você descobrir, você ter o feeling. Quando é uma destruição muito grande, você olha para o dente, você já passa o orçamento, o planejamento para o paciente de uma indireta. Quando é pequena, você tem certeza que é direta, mas tem casos limítrofes. Então, tem aquele caso que você fica na dúvida. E o truque seria aí de você ter essa sacada, esse feeling mesmo, de saber se esse dente vai para indireta, talvez ou não. E aí você leva em consideração várias coisas. Que dente que é, se ele perdeu o cúspide ou não, profundidade do término, onde vai ficar isso. Se é um dente vizinho ao grampo do isolamento, por exemplo, se eu vou ou o próprio dente, se eu vou fazer uma mesial de um segundo molar, onde vai estar o grampo, e essa mesial, mesmo que ela não seja muito extensa no oclusal, mas ela é uma mesial profunda, às vezes vai ser muito melhor eu isolar, remover a cárie, o material antigo, fazer a blindagem, né, que seria o adesivo, o selamento imediato da dentina e o preenchimento, o resin coating, faz o preparo, tira o isolamento, escaneia, molda, enfim, a sua preferência, a sua rotina clínica, faz isso fora da boca e volta para a boca com um novo isolamento para você cimentar. Por quê? Porque às vezes a situação clínica te diz, ou a destruição, qual dente você está trabalhando, da abertura bucal do paciente, se você vai para indireta ou não. Então, eu acho que esse seria o grande truque. Você, estando trabalhando dentro de uma situação que é possível você conseguir um ótimo ponto de contato, uma área de contato proximal, de forma direta, eu, assim, com toda sinceridade, sem querer mostrar que acha que coisa que mostrar que é simples, uma coisa que é difícil. Não, de jeito nenhum. Eu sou um clínico igual a todas as outras pessoas. Mas eu acho que nessa situação, principalmente, entra essa questão da indicação, porque é simples. Eu acho muito simples, na verdade, conseguir um bom ponto de contato. E aí entra outra coisa. Eu acho que não precisa ter um kit de matriz extremamente caro. Se eu falar para você o que precisa, o que eu uso, pelo menos, e não é um problema você usar um kit top de linha do mercado de matrizes, do conjunto matriz, cunha e anel, não é problema nenhum. Mas tudo que eu, pelo menos, tento ensinar em curso é uma coisa que tem que se justificar. Então, tem algumas coisas que são investimento mais caro. Um fotoativador, um fotopolimerizador tem que ser um top, não tem conversa. Não Né? tem jeito. Agora, um kit de matrizes, às vezes ele não se justifica, não é ele que vai fazer você conseguir um ponto de contato bom. Dos Perfeito. 3 pilares da cunha, do anel e os 3 acessórios, né, para fazer um ponto de contato perfeito, e a matriz, o único que você realmente tem que ter um de padrão ouro é a matriz, porque as matrizes melhores existentes aí no mercado são aquelas mais fininhas. Quanto mais fina é, menos ela rouba espaço, e a hora que você tirar isso, você vai ter um ótimo ponto de contato. Para mim, me parece que não importa muito a marca do anel, desde que esse anel esteja bem posicionado para afastar. Então, acho que é isso, assim, Celso. Dentro desse contexto, você saber indicar e você ter uma matriz fina. Olha que legal. E outra coisa muito importante, não empurrar demais a cunha. Sim. Porque as pessoas querem empurrar a cunha imaginando que a cunha serve para afastar dente. Não. Quem afasta dente é o anel. A cunha serve só para evitar extravasamento do material lá embaixo. Então, você empurrou, teve a primeira resistência, olha com o espelho, tá blindado lá embaixo, parte por anel. O cara fica... É exatamente esse ponto, né? A cunha, ela vai gerar adaptação da matriz na parede gengival do preparo, né?
Se você forçar muito, colocar uma cunha muito grande, muitas vezes você acaba danificando o isolamento absoluto. Quando você vai ver, tem sangue na caixa proximal, né? É um problema que a gente acaba observando, que a gente vai desenvolvendo e aprendendo ao longo dos casos, né? Mas você falou, compartilha exatamente da mesma ideia. Quando eu comecei a fazer, eu comprei o kit mais caro que existia, né? Achando que o anel, a matriz, iria fazer tudo sozinho por mim. Não era engano. Na verdade, hoje eu tenho praticamente todos os kits nacionais importados. A performance que eu vejo é muito semelhante. E o grande diferencial mesmo é a espessura da matriz. Perfeito. Né? A espessura da matriz, você pode pôr qualquer anel, pode pôr qualquer cunha, que acaba ficando, o ponto de contato acaba ficando realmente fantástico, né? Ótimo. Um outro ponto também que acho que também deve ser um problema que as pessoas também perguntam muito para você, né, Cacá, é em relação à sensibilidade. É o que eu recebo de pessoas, de paciente que removeu a amálgama e está com sensibilidade no dente, e aquela sensibilidade não é sensibilidade a beber água, não, ela só dói quando o paciente mastiga. Dá aquela Você pontada. pode bater com o espelho que não dói, mas se o Uhum. paciente mastigar qualquer coisa, ele sente, Uhum. né? Então isso é uma queixa que faz você perder paciente. Se acontece isso no seu consultório, pode ter certeza que se você não conseguiu resolver, o paciente acaba procurando outro dentista e você acaba perdendo o paciente. Se o outro É, dentista consegue resolver. é. O que você tem a falar para a gente disso daí, Cacá? Deixa eu. Eu vou até enquanto você estava falando, eu estava separando aqui no livro, o PDF do nosso livro. Você falou para eu mostrar um pouquinho, né? Eu vou Dá virar a o câmera spoiler, aqui. né? Dá o spoiler, né, pô? Só assim, antes de eu virar e mostrar de fato, senão eu vou desvirtuar exatamente a tua pergunta, mas na verdade isso aqui está mais atrelado ao que a gente estava falando antes, de Sim, sim. profundidade, classe 2 e tal. Mas em relação à sensibilidade, cara, são muitos fatores, desde a Não, própria contaminação. mostra aí, depois a gente volta nesse Tá, tópico aí. tá. Então vamos lá. Tá aqui, ó, o PDF. Deixa eu fixar meu telefone aqui. Tá aqui o PDF. Petris, acho que você não estava aí antes. Eu falei do nosso livro, cara, que em breve, nos próximos dias, estará aí à disposição. E aí, assim, ó, bom, aqui eu estou na página 182. Deixa eu mostrar aqui aqui a introdução. A gente tem o sumário. Ó. Então, o que a gente tem no livro? Resina composta em dentes posteriores. Então, aqui a gente fala de composição, o que é uma resina, né? Tipo de partícula, matriz e tal. Tecidos dentários em interação com a luz, aplicada resina. Isso aqui quem ajudou a gente foi toda a equipe da Operato. Ficou lindo esse capítulo. E aí o capítulo 3 é a morfologia em si, onde eu e Petris fotografamos, né, dente a dente. E depois o capítulo 4 é onde o bicho pega aí, né? Técnicas restauradoras na prática clínica e caso clínico, muito caso clínico nosso, de professor Show. convidado. E aí onde eu queria vir é aqui, ó, na parte de indiretas, onde eu coloco aqui o que também é chamado de semi-direto, mas inclusive isso é uma coisa que a gente fala no livro. Para facilitar o entendimento, a gente não gosta muito e nada contra, até porque, assim, uma das pessoas que fala isso é nada menos que o Pascal Magné, que é um dos nossos mentores, é um cara espetacular, uma ótima pessoa, além de ótimo pesquisador, professor, mas eu acho que bagunça muito na cabeça quando você fala, assim, uma resina, uma restauração semi-direta, semi-indireta, direta, enfim, tem vários nomes, com todo respeito que são pessoas, assim, gigantescas, né? Sim. Mas para facilitar o nosso leitor, não é para querer inventar a roda de novo, a gente dividiu no livro entre Simplificar. diretas, exatamente, simplificar, diretas e indiretas. Tudo que é feito fora da boca é indireta. Independente se eu vou ter a ajuda de um sistema CAD/CAM, se eu tenho uma fresadora, independente se eu vou cimentar isso na hora, mesmo sem ter uma fresadora, vazando um modelo de silicone, confeccionando e voltando para a boca do paciente, ou deixando um provisório e cimentando no segundo momento. Então, aqui a gente já está nessa parte de indiretas, onde a gente separa, então, um modelo semi-rígido
que seria o caso de um inlay, tá até aqui ó, a imagem do André Kimura, essa imagem do Kimurinha, é fantástico, onde as pessoas falam, poxa, mas tem espaço para fazer um inlay no dia a dia? Tem. Olha o que eu coloco aqui, eu coloquei aqui no livro em relação a isso. Isso aqui é muito legal, interessante para dentes vizinhos, a prótese sobre implante, onde a utilização de matriz, cunha e anel se torna um desafio na técnica direta. Porque você não tem papila ali, o teu perfil de emergência é lá embaixo, você não consegue apoiar e ter uma ótima adaptação. E aí você moldar e fazer isso fora da boca, mesmo que não seja uma cavidade ampla, pela amplitude dela, se você tivesse um dente do lado e não um implante, você conseguiria. Mas quando é implante, é muito legal, tá? Outra situação muito legal, está indicada para cavidades médias de classe 2 em dentes que suportam um grampo de isolamento com términos localizados a nível gengival, por exemplo, onde a dificuldade de obtenção do correto perfil de emergência é maior. E aí eu coloco um caso, que é caso de dia a dia, ó. O primeiro molar muito mais simples, muito mais fácil de resolver, eu fiz direto. Agora, olha esse cara aqui, ó. Segundo molar inferior. Olha onde está o término. Primeiro que aqui, se eu tivesse sem isolamento absoluto, impossível, né, cara? Você Exato. não ter uma contaminação nessa parede aqui. Totalmente impossível, né? Ter o mesmo padrão. Então, beleza, eu estou isolado. Eu posso ir para a direta? Pode. Você vai conseguir ponto de contato? Muito provavelmente sim, se você dominar bem o sistema. Só que a questão é que como você está lá atrás, você tem um grampo que às vezes... Aqui eu estou com um W3 da Rufra ID, que eu adoro esse grampo, ele não rouba nada de espaço. Então o grampo aqui nem seria um grande problema. Mas se você está com aqueles maiores, mais convencionais de molar, ele vai roubar o espaço. Mas aqui onde que é a hora que você tem que ter a manha? Aqui eu tenho que ir para indireto para conseguir um trabalho de excelência. Por conta da profundidade e a localização. Se você não empurrar legal aqui uma cunha numa situação dessa, vai extravasar material e vai ficar um degrau positivo, um excesso. E se você empurrar muito para vedar isso que é lá embaixo, até ele achar um anteparo e travar, ele vai roubar muito espaço em altura. E é o que eu falo sempre isso, inclusive tem também no livro. Você ter uma área de contato proximal entre os dentes é uma coisa. E você ter o ponto de contato, mas ele estar mal localizado é outra. Às vezes você até consegue o ponto de contato. Mas imagina aqui, ó, dois dentes vizinhos. Você foi empurrando uma cunha aqui em excesso ou devido a uma situação dessa, para não extravasar, empurrou muito. Ela rouba espaço em altura. E você consegue o ponto de contato muito para o oclusal dos dentes. E o ponto de contato não é ali. Na oclusal eu tenho o quê? Uma meia. Ele é Você tem a ligeiramente crista, né? aberto. E Tem a aí meia, onde a meia oclusal, né? Exato, a meia oclusal. E aí onde começa o contato é em terço oclusal para médio, e isso vai até lá embaixo. Então, aí o paciente, você até tem um ponto de contato, mas ele está muito para oclusal. Não tem a meia para o paciente acomodar o fio dental. O que acontece? Ele coloca muita força para passar, e a hora que ele faz força, ele cai no vazio na gengiva. Na gengiva que já está inflamada cronicamente de tanto acumular alimento, e a hora que ele bate com o fio, isso só piora. E aí é onde eu concordo 100% com o que você falou antes, onde a gente tem onde o cara perde, né, paciente, porque Perde quem paciente. gosta de ir no churrasco e ficar lembrando do dentista, né, cara? Uhum. Perfeito, perfeito. Muito bem indicado. Essa do implante foi muito legal, porque o implante é um desafio. Você não tem muitas vezes a anatomia proximal feita da forma correta ou natural, é tudo compensado. Exato. E acaba ficando uma situação mais complexa mesmo, né? E às vezes é Bom, compensado não por um erro, mas devido à situação mesmo, você tem que fazer um dente mais bojudo, sim, tem perda né? óssea, né? Uma Exato. série de coisas. Agora, voltando àquele assunto lá, que também é um outro grande problema que a gente encontra em restaurações posteriores, pelo menos na minha clínica, que é a sensibilidade pós-operatória, né? Uhum. Aquela sensibilidade quando o paciente morde, né? Uma carne, morde uma coisa mais dura, ele sente aquele incômodo, pô, aquilo deve encher o saco mesmo, né? E como lidar com isso, né? Como trabalhar, evitar isso daí? Eu tenho alguns protocolos que eu utilizo, né? Eu queria saber o seu, depois a gente pode ver se é o mesmo, discutir aqui. Na verdade, assim, eu acho que é aquilo que a gente falou na primeira live aí antes de cair, a somatória de você ter uma boa irrigação, às vezes o cara está usando um multiplicador, ou mesmo quem não tem um multiplicador, embora a gente recomende fortemente você ter, mas se o cara está usando uma alta rotação,
e a grande maioria das marcas tem 4, algumas 3, mas a maioria 4 saídas de água. Às vezes tem uma das saídas que está entupida, ou 2, e o cara não percebe. Então, assim, baixa quantidade de irrigação, ponta diamantada antiga, excesso de rotação, mesmo sob irrigação. Cacá, deixa eu perguntar para você. Você faz a remoção da cárie com que rotação? E com que broca você gosta? Eu começo sempre com ponta diamantada em oclusal, e a hora que eu chego em dentina, eu vou para carbide. Perfeito. Você gosta de trabalhar com baixa, tipo 1.000 rotações, 2.000 rotações, sem irrigação, ou você trabalha aí com 15, 20 mil e com irrigação? Já em dentina, você diz, né? Sim, dentina. Perfeito. Uma rotação um pouquinho maior. Geralmente eu coloco no motor elétrico para início, eu coloco 20.000 RPM, 25.000 estourando, que dá aí vezes 5 do multiplicador, dá 80.000 RPM. E você trabalha com broca de carbide, broca de corte, né? Porque você gosta de trabalhar com uma smear layer mais fina. Você vai trabalhar com autocondicionante. Autocondicionante, 100%, cara. 100%. Legal. Então, aí nisso a gente já tem uma semelhança. O meu protocolo também. Trabalho com broca carbide em rotações menores, mas eu irrigo também, né? Para exatamente trabalhar com autocondicionante, né? Show. E aí esse seria o terceiro ponto que você tocou, que é a adesão. Então, assim, todos esses outros fatores que eu falei, de instrumentos mesmo, de como usar isso. E o terceiro ponto é como você aplicar o adesivo. E aí entra a questão também de você investir num adesivo de padrão ouro, e aí aqui eu acho que não adianta a gente economizar. Igual eu falei antes, poxa, às vezes um kit de matrizes importado, um nacional, a matriz em si vai dar diferença, mas compra importado a matriz e você pode usar o anel e a cunha. A gente acabou de falar isso, aí tudo bem. Agora, um adesivo, cara, envolve anos de pesquisa. Então, assim, é muito difícil você comparar um adesivo da Kurarai, por exemplo, japonês, o berço da adesão, né? Você pegar o adesivo da Shofu também, japoneses, né? Você pegar adesivo de grandes companhias e comparar com um adesivo novo no mercado. Tem que ter chão para isso. Então, não adianta você investir num desses padrão ouro e pecar na escolha do ácido, por exemplo. Porque aí o que a gente preconiza para o ácido, para o adesivo autocondicionante, né? Eu acredito que você usa a filosofia do ácido seletivo também, né? A gente coloca ácido só em esmalte. Aí o cara tem um puta adesivo lá com um ácido que escoa muito. Aí esse ácido escoou na dentina. Primeiro que a tua adesão ali vai ser totalmente prejudicada, porque a hora que o autocondicionante chegar lá, você já removeu não tem mais. Não tem mais smear layer. Já era. E aí, então, assim, o caminho reverso. Mas isso aí também pode dar sensibilidade. E a gente vê muito que o dentista, ele é um cara, assim, que ele gosta de garantir as coisas, né? Poxa, cara, eu coloquei tô com o torquímetro aqui, tô dando aperto de uma prótese sobre implante conforme o fabricante recomendou. Ah, mas eu vou garantir, eu vou apertar um pouquinho mais. Pau, vai lá e dá merda, né? Ah, fala que é autocondicionante, mas eu vou dar uma condicionadinha na dentina. Já era, o cara passou anos estudando para fazer aquilo. Aí é melhor ir para o OptiBond, né? Aí é o padrão ouro, o OptiBond vai pro 3 passos. Às vezes, assim, vamos falar de clínica, às vezes escorre. Mesmo usando ácido bom, a gente às vezes está com microscópio, mas está olhando com... Quando escorre, eu vou pro universal, cara. Caiu na dentina, cara, eu jogo um pouquinho mais na dentina, 10 segundinhos, e aí eu vou pro de 3 passos convencionais, porque eu sei que o autocondicionante foi embora, né? Ou uma outra alternativa também. Na verdade, quando acontece essa intercorrência, é muito legal você levantar isso, porque realmente é uma coisa que acontece e as pessoas sempre falam, né? Nossa, mas é o mundo da fantasia, né? O que os caras falam. Não, acontece. No dia a dia acontece muitas coisas. E aí o padrão ouro de reparar isso que o Celso falou, pelo menos na minha visão, escorreu um ácido na dentina. Então, o que eu tenho que saber? Que eu não posso usar um FL Bond 2, por exemplo, da Shofu, que é um puta de um adesivo autocondicionante de 2 passos, que é na mesma pegada do Clearfield. Então, eu não posso usar nenhum desses dois. Por quê? Porque o ácido escorreu na dentina. Padrão ouro.
levar o ácido em toda a dentina e não só onde foi acidentalmente e usar aí, por exemplo, um Scott Bond Multipurpose da 3M ou um OptiBond FL da Care, onde você tem 3 passos. O primeiro passo é o ácido, o segundo passo é um primer separado e o terceiro passo é um bond. Realmente é o padrão ouro, mas para facilitar, Celso, eu acho assim, o adesivo universal é a minha última escolha. Universal é a minha última escolha. Mas para essas situações, quando escorre, cara, e eu tenho uma dentina profunda, escorreu mais superficialmente. Até porque geralmente quando escorre, você vê na hora e você controla, ele fica mais superficial. Desde que esteja com isolamento absoluto. Que escorreu, né? Que Deus nos acuda. Cuida com a saliva, auxiliar cuida com a saliva, você cuida com o ácido que está ali no dente. Não, tá com isolamento, cara, escorreu, você pode lavar na hora e recomeçar. Não, o cara que trabalha, só fazendo uma piada, o cara que trabalha com dentística, restauradora, sem isolamento, o cara vai viver menos. Isso é certeza. Tá o estresse que o cara passa durante o trabalho, cara. É muito estresse. Muito estresse. A paz que te dá na hora que tá... O cara fica desesperado, fica bravo com a secretária. Com certeza vai dar problema. Mas aí, enfim, eu concordo. Mas aí, para concluir essa ideia, escorreu em dentina superficial e não em dentina profunda, eu evito sensibilidade para um ótimo clínico, né? Um baita de um profissional igual você, colocar ácido na dentina não é um problema, mas os adesivos universais, eles não são os adesivos que melhor funcionam, mas eles funcionam muito similar hoje já aos padrão ouro. Eles estão um pouquinho abaixo, mas não diria tanta coisa. Talvez em espessura da película, aí tudo bem, mas a forma de interagir com o substrato, ele é um adesivo muito mais fácil. Mas o que eu acho a grande sacada? A universalização da dentística, que é uma coisa que eu acho assim o fim do mundo. Pessoas defenderem que o negócio tem que ser moroso, que o negócio tem que ser difícil e que você não pode achar que você está nivelando por baixo você usar adesivo universal. O que é o adesivo universal? Ele não é o melhor dos universos, ok, mas ele é um coringa. Se você colocar um universal na mão do Celso, um baita clínico, experiente, professor, pesquisador, e num acadêmico, os resultados vão ser parecidos. E isso não é um problema, não é porque o Celso está rebaixando, não, o nível dele está lá em cima, mas o do acadêmico também, porque o universal trabalha muito fácil. Mas volto a dizer, eu não estou defendendo o universal, eu não uso no meu dia a dia, eu uso muito Clearfield e FL Bond 2, mas quando escorre, eu prefiro usar ele, porque aí o Clearfield e o FL Bond 2 não estão indicados, e eu, pelo menos particularmente, evito ir com ácido na dentina, onde não escorreu acidentalmente, tá? Só que aí eu impermeabilizo esse universal com um Bond puro. Sim, aí eu tiro o grande problema dele. Ou faz um resin coating também, né? Exato, bem fininho, né, cara, para travar, para impermeabilizar, para proteger do oxigênio, né? Exato. Pô, legal. Um outro ponto também que eu acho que causa muita sensibilidade pós-operatória é tensão de contração e soltura do adesivo, né? Se você não estiver muitas vezes errando na técnica adesiva, ou não estiver usando adesivos padrão ouro, ou seu foto não estiver legal, pô, cara, a tensão de contração da resina, se você abusar na quantidade de resina que você coloca na cavidade, faz com que o adesivo se solte da dentina, principalmente na região mais profunda, que a adesão é menor, né? Dada a quantidade de túbulos que tem. E aí o paciente sente dor mesmo, na hora que ele morde alguma coisa dura, porque há uma movimentação nos túbulos, né, hidrodinâmica, e o paciente tem essa sensibilidade. E aí a gente precisa trabalhar realmente com uma técnica incremental aí bem efetiva. E nisso, cara, falando tomando por base esse ponto, aquilo que você mostrou, a técnica indireta, acho que para todos os colegas que estão nos assistindo, a técnica indireta, aquela que o Kaká mostrou, é a técnica mais efetiva no controle de tensão. Praticamente você vai zerar a tensão de contração, que é o grande calcanhar de Aquiles da resina, né? Provavelmente as resinas são feitas indiretas. Eu não sei se deve ter trabalho, mas eu nunca fui pesquisar isso, Kaká. Até ia perguntar para você, que você está mais tempo pesquisando dentística, né?
tem diferença de longevidade de restaurações não muito amplas, mais ou menos aquele istmo limítrofe de 4, 5 milímetros, se você fazer direta ou indireta, se é indireta, ela tem uma longevidade maior? Não tem maior longevidade, só que aí eu defendo muito isso. Sempre falo para aluno também quando me pergunta, pô, professor, mas tem muito trabalho que mostra a mesma coisa do isolamento Ó, absoluto que a gente começou a falar e falando. O Sensei Iwata Wata tá... aqui. Rapaz! Welcome, Sensei Iwata. Good E night, aí, né? e aí, assim, cara, até me perdi aqui. Como é que era? Essa desconcentrou agora. Como é que era Direta e indireta, Ah, tá, longevidade, tá, né? tá, Em tá, 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 tá. restaurações limítrofes aí. Beleza, isso. Você pega trabalhos, é a mesma coisa que a gente começou a live falando da questão de longevidade com ou sem isolamento absoluto. Pode ter viés no trabalho, ou às vezes, mesmo que não tenha conflito de interesse, às vezes não tem um dado lá, um score específico para conforto do paciente, para saúde gengival, para localização desse término. Às vezes, assim, restaurações É com difícil istmo. padronizar, né? É difícil padronizar, você não consegue Muito uma amostra difícil. muito grande. Ou se você padronizar e você colocar um critério de inclusão e exclusão bem Tem que bonito ser e boca bem feito, dividida, né? aí faz um randomizado, boca dividida, tudo bem bonitinho, você consegue uma amostra pequena, e mesmo que você faça uma estatística legal, você não consegue extrapolar. Então, assim, tem muita coisa onde você pode bater na trave, ter um problema, mas, assim, estatisticamente nos trabalhos não mostra uma E na sobrevida sua maior. vivência clínica? Na minha vivência, as duas funcionam muito bem, por conta daquilo que eu falei antes também, da questão da indicação, cara. A hora que eu vejo que eu tô pisando numa região um pouquinho, mas às vezes eu caio do cavalo, às vezes eu falo, pô, cara, eu tenho experiência, eu olhei raio-x, eu olhei clinicamente, eu vou passar orçamento para esse paciente de 2 horas clínicas. Eu, pelo menos hoje, trabalho assim. Tenho certeza que você também não concorda com aquele pessoal que cobra por face, né? Aquilo lá, por coisa mais absurda que existe no mundo. Quanto você cobra a face? Pô, não sei, o tamanho da face, se for uma cárie de ponto, que hoje é muito mais difícil aparecer, mas vai que aparece, uma cárie de ponto. Ou substituição de uma amálgama, uma bolinha. E uma panelona oclusal, você cobra a mesma coisa? De jeito nenhum. Então, eu cobro por hora clínica. Então, às vezes, eu caio do cavalo, mesmo tendo experiência, eu imagino 2 horas clínicas para eu fazer 4 dentes posteriores, só que um deles vai para indireta. Ainda assim, eu assumo, teoricamente, o prejuízo. Por quê? Primeiro que eu quero entregar um trabalho de excelência. Eu preciso agradecer e retribuir o paciente a confiança. Tem muitos profissionais, ele escolheu você, você tem que entregar o teu máximo. Segundo que ele não vai ficar satisfeito, ele vai queimar você. Então, eu estou pensando nele e em mim também. Ele vai queimar porque ele vai no churrasco e ele vai falar, porra, cara, comi uma carne aqui, essa merda, fui no dentista semana passada, ficou aqui. Quem é o teu dentista? Fulano de tal. Queimou. E que ele vai ficar te enchendo tanto que você vai ter que fazer uma segunda sessão para tentar refazer o ponto de contato, que vai ficar ruim de novo, porque a indicação é indireta. Então, mesmo quando eu não faço uma previsão disso, eu vou para a indireta e, teoricamente, tomo esse prejuízo, entre aspas, que não é prejuízo, eu entrego o melhor possível, quando eu vejo que é uma cavidade ou muito profunda, ou um istmo muito amplo, ou as duas coisas somadas. Tá? Quando as duas coisas são somadas, geralmente no planejamento você já saca isso. Clinicamente, radiograficamente, você vê. Mesmo assim, às vezes, você toma surpresa, né? Então, aí, eu acho que é por isso que, assim, num resumo, eu tenho, graças a Deus, uma longevidade bem bacana das restaurações, porque eu sempre fui muito chato mesmo, assim, criterioso, sabe? Isso aqui é desse jeito. Mas não dá para fazer uma gambiarrinha? Cara, até posso fazer, mas vai ficar ruim. Aí o cara espera uns meses, se prepara financeiramente, vem e faz um trabalho de qualidade e aquilo perdura, né? Fantástico, fantástico, Kaká. Cada vez eu tenho mais admiração por você, viu, querido? Suas condutas clínicas são espetaculares mesmo, viu? Uma outra coisa também, já aproveitando esse gancho direta e indireta, é a DME. Cara, o que você acha da elevação de margem gengival? Eu acho sensacional, desde que você tenha distância biológica preservada, que é uma coisa que as pessoas confundem, né? Nossa, mas então você não faz mais aumento de coroa? Se eu tiver distância biológica comprometida, é óbvio que eu tenho que fazer.
Você sabe que nesse ponto eu vou discordar com você, viu, Cacá? Já que eu sou periodontista, cara. Mas Você acha que às fala aí vezes... que depois eu vou falar uma coisa legal. quero ouvir, eu quero ouvir. Pelo menos é o meu critério até hoje. Sim, Ah, tem distância biológica comprometida? Vai para o aumento de coroa. Não tem. Às vezes você tem uma gengiva tão entumecida ali, cara, tão inflamada. E aí, na verdade, pode ser até outro erro também. Eu, geralmente, quando eu vejo que o paciente não tem condições ainda de receber a restauração, ele tem que passar por um programa de manutenção de uma pério básica para ver que perfeito. você, né? Como é que você vai lá fazer um procedimento com a gengiva daquele jeito? Mas, assim, num geral, se eu estou com um isolamento bem bacana, isolando até lá embaixo, até estou com os casos separados aqui, depois, se der tempo, eu viro a câmera de novo e mostro o computador. Estou com um isolamento bacana e eu consigo uma ótima adaptação da minha elevação da margem, desse aumento, né, da margem, eu faço. E as pessoas falam, nossa, mas daí vai ser uma resina lá embaixo. Tudo bem se eu fotoativar bem, se eu polir bem, né, mesmo que seja manual naquela transição com tiras adequadas e depois eu venho com uma indireta, não vejo maiores problemas. Então, assim, não é minha rotina. Eu acho que às vezes o pessoal abusa um pouco da elevação de margem, mas eu faço, cara. Salva vários casos que não tem a menor necessidade de ir para aumento de coroa. Legal. Qual Muito que é o bom. teu posicionamento? Então, meu ponto de vista, sim, né? Porque tem um trabalho da minha colega, cara, da Sabrina Opperman. Você conhece a Sabrina Opperman? Não conheço, cara. Mas Rui Opperman você conhece. Sim, Professor Rui Opperman. sim. Então, Uhum. a esposa Filha, dele, a não, a esposa. esposa. Ela foi minha colega de doutorado, né? E eles fizeram um trabalho clínico, boca dividida, em que do lado direito, né, eram restaurações de amálgama com recidiva de cárie subgengival. Do lado direito, eles fizeram o aumento de coroa clínica, correto? Tiraram Uhum. o osso, fizeram aumento de coroa clínica, ficou supragengival, restauraram. E do outro lado, fizeram a restauração transcirúrgica, Uhum. correto? Transcirúrgica. Descolaram lá, colocaram e voltaram. Não mexeram em osso, não mexeram em nada. Aí avaliaram periodontalmente. É que quando você faz a busca sobre elevação de margem, esse tipo de estudo não vai aparecer. Mas o que eu quero dizer? Que é uma restauração com invasão de distância biológica, porém bem polida, bem trabalhada. E Uhum. fizeram acompanhamento durante um ano. Né? O que observou-se? Que após 2, 3, 6, 8, 10, 12 meses, a região onde você fez o aumento de coroa clínica perdeu muito mais inserção do Uhum. que a região que não foi feito o aumento de coroa clínica. Que é uma Que coisa a que o pessoal profundidade de deveria até sondagem. questionar. O pessoal fica perguntando muito isso na resina. Exato, Melhor do que você jogar isso lá na PQP, né? exato, exato. Então você não tem perda de inserção, que é a retração do tecido, né? A perda de ligamento periodontal e osso. A profundidade de sondagem ficou semelhante, sem diferença estatística do baseline e sem sangramento. Porque Show. conseguiu polir, conseguiu dar. Então, isso me dá subsídio científico, né? Para que quando eu consigo adaptar perfeitamente a minha matriz, né? E isso, para mim, é um dos pontos mais difíceis que tem na odontologia restauradora, é fazer a elevação de margem, porque é difícil de visualizar. Geralmente, a face proximal de molares, ela é côncava, né? Uhum. Depois que começa a chegar na gengiva, ela fica côncava. E como é que se adapta uma matriz convexa, correto? Então você tem que usar uma série de artifícios, uma série de acessórios, duas bandas, duas matrizes. Isso toma 40, 50 minutos para você fazer, isso é difícil. Mas se você conseguir adaptar, fazer essa elevação sem colocar lixa, porque Uhum. ela precisa ficar lisa e a melhor lisura que você vai obter é através de matriz, né? Uhum. Aí sim o caso clínico fica bom. Caso não consiga fazer isso, eu já anestesio ali, abro um retalhinho, às vezes com bisturi elétrico mesmo, e faço a restauração transcirúrgica com acesso para fazer a remoção do excesso. Perfeito, Então, cara.
É nesse ponto, talvez, porque a literatura na que você busca elevação não tenha tantos trabalhos como tem com esse tipo de restauração em periodontia, né? Sim. Mas Não, mas mostra aí pra gente. eu concordo perfeitamente. Eu vou cada vez explorar mais ainda. Então, mesmo em casos mais limítrofes, porque de fato, e outra, né, Celso, que é uma coisa que as pessoas não imaginam também. Cara, é horrível depois que o cara faz um aumento de coroa, cara, onde que fica isso? Fica lá em Não, cima. fica um defeito, né? Fica um Fica um defeito defeito brutal. interproximal. É, um defeito brutal. Ó, esse é um caso, por exemplo, ó, que você enxerga margens bem lá embaixo, e aí onde a gente faz, no mesmo momento do preenchimento, você faz uma elevação, então você facilita muito mais a confecção da tua resina indireta. Aí, enfim, Sim. independe da técnica, o jeito que você está confeccionando, tá lá, vai, confecciona, vai lá, faz a prova seca das peças, cimentação. Então, o que que eu vou Kaká, ter? e Oi. cara, que isolamento lindo, hein? Parabéns, Legal. viu? Rapaz Obrigado. do céu. Eu Coisa maravilhosa. Eu sou pupilo do Vitor Guerreiro. Eu fiz a primeira turma, a segunda, eu acho, ou a primeira, enfim. Eu e o Kimurinha. Eu vi que o Kimura estava aí antes, não sei se ele está ainda. Eu e o Kimura fizemos há muitos anos atrás o Que primeiro show. curso dele no Brasil, eu acredito, se eu não me engano, era o primeiro. E lá na Tati Salazar, lá em. Aqui a gente só te interrompendo aí, mas sem isolamento absoluto, feito dessa forma correta, é muito difícil a gente fazer uma odontologia de excelência, né? Difícil, difícil. Um próprio caso desse, assim, ó, onde eu fiz uma direta no segundo molar e o primeiro molar era uma indireta. E esse caso não estava, assim, subgengival, mas a tranquilidade de você fazer um preenchimento e preparar sob isolamento, olha que legal isso aqui, cara, o meu preparo para indireta. O que que eu tenho aqui? Cacá, você está escaneando com isolamento? Cara, ainda não, mas é uma coisa que eu quero aprender, porque, na verdade, Cara, sabe eu estou porque... escaneando com isolamento. Aí Então, você vai ver que é fácil. mas sabe por que eu não estou escaneando? Porque eu não tenho fresadora, né? Hum, Aí, para mim, não justifica. Eu vou ter que colocar um provisório no paciente de qualquer maneira. Então, para entendi. mim... Mas até pela questão da visualização é muito mais fácil isso. Nossa, Obrigado. cara, não tem saliva, cara. É. Olha que legal aqui, cara. O que eu tenho aqui em volta? Esmalte e aqui no meio. Então, eu terminei o preparo antes, Coisa estava a linda, hein? dentina exposta. Protegi, fiz um resin coating, apliquei uma camada fininha de resina flow, preparei. Cara, você fazer esse preparo sem reexpor dentina, mas tirando todo o adesivo e material do esmalte e dando expulsividade sob isolamento absoluto, é uma paz assim no coração que não tem nem explicação, né, cara? E aí você enxerga aqui, ó, Não, que legal que fica, e aí depois você vai lá e não, cimenta a coisa peça. maravilhosa. Mas vai lá e cimenta a Trampo. peça. Visualização no ato da cimentação num término, num chanfro, por exemplo, uma área estética onde você não elevou, onde você fez o término, ou numa coroa mesmo, né? Onde você Cacá, tem você que... faz jateamento, Cacá? Então, faço o jateamento. Exatamente o próximo ponto que eu ia entrar, Celso. Na hora de eu... Qual é o padrão ouro? Na hora de eu cimentar isso, eu tenho que jatear. Meu amigo, se você não jatear, teu padrão de adesão vai ser horrível. E se você jatear com fio retrator aqui do lado, Não, não cara, dá, né? não é hipocrisia falar que não sangra, cara. Sobe um Não, não sangue tem como, cara. absurdo, cara. Você já tem isso aqui, ó, com uma paz no coração, meu amigo. Você passa o adesivo, ó, aplica com uma tranquilidade, vai lá e cimenta, o jogo tá ganho, entendeu? Não, aí Essa é a pegada. acabou. Essa é a pegada. Não, isso daí é odontologia de excelência. Isso daí a longevidade provavelmente vai ser uma coisa absurda, né? Vai estar lá no É. último quartil da curva de Gauss, né? Fora Ah, dos desvios padrões dos estudos. falando em longevidade, antes de eu voltar a câmera, só para eu finalizar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui novamente. Esse aqui é do livro, ó, o caso clínico 25. Então, para vocês verem no livro como ficou legal, a gente colocou 25 casos clínicos, alguns só meu sozinho, outros só do Petris, outros nós com convidados. Então, assim, uma coisa bem dinâmica, bem bacana. E aqui o caso clínico 25, o último do livro, para fechar com chave de ouro, eu estava falando de longevidade. Então, é um caso que eu, o Christian Gacho e o Rafael Brum fizemos em
2011, então tá com aí indo para 11 anos, na verdade, né? 10 anos da fotografia final. E não é modinha o isolamento. Olha o que a gente já fazia na época, cara. E na verdade já fazia-se isso há muito mais tempo. Show. Selamento imediato da dentina, preenchimento para indireta, e aí você reduz a tensão disso, você faz isso fora da boca, você consegue uma melhor anatomia, um contorno proximal, uma altura de ponta de cúspide perfeita, tocando na fossa do antagonista, na articulação, porque você tem um antagonista no momento de articular. Então isso aqui, ó, muitos anos atrás, a gente já fazia assim, ó lá, ó, quem que tá lá? Um isolamento. A gente vai melhorando, cada vez o isolamento fica melhor. Sim, a gente vai ficando cada vez melhor, né? Hoje eu já evito esses grampos muito bojudos, igual eu usava na época. Né? Eu gosto demais daquele W3 da Rufraidi que eu falei antes, para molar, sim, e o W2 para press. Vai lá, ó, estratifica, articula com o antagonista, vai lá e cimenta e tá lá, ó, acompanhamento. Caso finalizado em 2011, ó, e caso com acompanhamento, caramba, 10 anos depois. Tá. Cara, assim, isso aqui é uma coisa que inclusive eu falo no livro. Critérios, a gente tem que parar de olhar assim, uma restauração ela tá um pouquinho manchada, ela tá levemente degradada. Vamos meter a broca e trocar. Cara, por que você vai trocar? Aquilo tá adaptado. Se o paciente não tem sintoma, tá funcionando tudo bem. O Zé Beto Moura colocou muitos casos aqui no livro em relação a isso, né? Olha que a restauração com 20 e poucos anos, cara. Eu vi esse caso. Coisa maravilhosa. Olha isso aqui, cara, pigmentou é oriundo do material, do compósito. Pô, mas até o dente pigmenta, né? Exatamente, qual é o problema, entendeu? Acho que a gente tem que mudar esse parâmetro, né? Com certeza. Querido, nós estamos acabando aqui, mas aí como a live era de... Desculpa, você convidou um cara que fala pra caralho e emociona, né? Eu roubei. Falei, cara, não falei nada, bicho. Não falou nada. É o seguinte... conta para nós aí o seu setup. O que você usa de lençol, de grampo? O que você gosta aí? Cara, depois que o cara usa Nictone é um vício, né? Um caminho meio sem volta. E esses tempos eu me peguei desesperado. Porque quando eu viajava para fora, antes de pandemia, trazia na mala horrores, assim, né? De lençol. Aí depois até que começou a aparecer no Brasil, você encontra, mas é caro. Mas beleza, pandemia, não estamos viajando para fora, não dá para trazer, vamos comprar aqui mesmo. E esses tempos atrás sumiu de todas as dentais, não tinha Nictone. O que eu comecei a... É para eu falar marca comercial mesmo? Pode falar aqui, não tem problema não. Senão o pessoal não consegue comprar, né, velho? Tá, legal. E aí o que eu fiz? Para casos unitários, casos onde o oclusal... Caso onde eu não vou ter que precisar contar com um lençol para ter um poder de retração de tecido mole grande, caso mais simples, supra ou só oclusal, eu comecei a usar o da MK Life nesse desespero, sem estar com o... Eu acredito que o pessoal da Endo usa bastante esse lençol, sem ter o Nictone. E eu, cara, vou te falar que assim, ele resolve, caso simples. Aí um caso mais punk... Ele rasga, ele não empurra. Sim. Mas assim, padrão ouro, né? Viciante depois que o cara usa. Nictone e grampos Rufraidi, cara. Puta. É que assim, o Nictone também fotografa muito bem, né? Puta, ele sai muito lindo na foto, né? Eu também uso muito Nictone, né? Com padrão ouro. E tenho usado aí para classe 2 mais simples, classe 1, coisa mais cimentação de overlay, que é uma situação mais fácil de controlar. Eu tenho usado muito da Santuari e da Bassi. É legal. E da Bassi, que são lençóis que custam R$1,50. E são lençóis razoavelmente bons para esses casos, né? Mas que legal. O Carlão aí, meu xará, tá falando também do Santuário. Eu vejo bastante gente falando, que Kimura também o pessoal fala. E eu não tenho experiência com ele, mas o MK Live tem resolvido para caso básico, cara. Kaká, é o seguinte, perguntaram se a live vai ficar gravada, né? Que eu falei, a live não vai ficar gravada no meu perfil, por isso que eu gostaria de fazer um convite a todos vocês, acessarem o link que está na minha bio. Lá você vai ter acesso à inscrição para um grupo que nós criamos, eu e o Cássio Higashibara, que se chama Clube do Isolamento. E dentro desse clube, dia 14 de março, às 20 horas, nós vamos ter uma aula, uma masterclass
Desmistificando o Isolamento Absoluto. E lá nesse dia, nós vamos lançar o nosso curso Isola que Cola, com condições fantásticas para aqueles que estiverem presentes na aula em número restrito. Então, se você está aí, se você curtiu... Fortemente. Você Recomendo curtiu... fortemente. É até uma sacanagem, cara, esses caras terem curso junto, que são dois monstros, né, cara? O Cássio e o Celso junto. Japonês, quando é bom, cara, ainda mais quando se junta, é um negócio absurdo, né? Parabéns pelo trabalho, cara. Obrigado, cara. Mas vocês puderam ver, né? Kaká domina o isolamento também, mais ou menos da mesma forma que a gente trabalha. A excelência de trabalho que você consegue chegar é o pontapé inicial para desenvolver uma odontologia restauradora adesiva de excelência, é o isolamento absoluto. Quando você domina isso, tudo melhora, né? Tudo fica mais fácil. E aí, é lógico, um processo de evolução que você vai ter dentro do seu consultório. Mas, Kaká, muito obrigado, cara, por ter aceitado esse convite. Cara, você é um cara que eu admiro muito. Vou comprar o teu livro, cara, tá? Ajudar você aí. Sei que você não precisa estar milionário, mas enfim, quando a gente se encontrar, eu quero uma dedicatória, um autógrafo aí, hein? De você e do Petris. Então, eu vou te dizer uma cara coisa, fantástico vou também. te dizer uma coisa, então, cara. Vou quebrar aqui a surpresa para você não fazer a compra. Você vai receber um, meu brother. Ô, louco, cara. Agora eu vou chorar aqui ao vivo. Você vai receber sério mesmo? Você vai receber um já autografado, cara. Ô, louco, rapaz. Aí eu fico emocionado aqui, cara. Você merece. Obrigadão, viu, irmão? Tamo junto. Muito obrigado pelo convite. Com certeza eu vou convite e a confiança. Com certeza eu vou me inspirar muito nos seus casos, na sua experiência, para poder fazer uma odontologia também um pouquinho melhor aí. A gente sempre vai aprendendo e crescendo juntos, né, cara? É isso aí. Querido, obrigado, abração, cara. muito obrigado, ótimo carnaval, ótimas férias para você, bom descanso. Bom descanso. Mais uma vez, muita gratidão aí por ter me atendido, tá bom? Obrigado, um abraço para todo mundo que acompanhou aí. Beijão, até mais. Um beijão para todos aí, um grande abraço. Fiquem com Deus aí. Valeu.